Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Fran e eu tô aqui hoje para apresentar para vocês o meu canal no YouTube, o Café com Mangá. Para você que é fã de animes, mangás, filmes e séries e tudo que é relacionado à cultura pop, aqui é o seu lugar. Mas primeiro, não se esqueça de curtir, compartilhar e clicar no sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. E para começar, que tal se a gente falasse um pouquinho mais sobre as definições desses termos? Mangá, anime. Você já se perguntou da onde surgiram esses termos e quais foram os primeiros que surgiram? O termo mangá talvez não seja novidade para você, já deve ter escutado diversas vezes, mas você já se perguntou da onde surgiu esse vocábulo? Ou já se perguntou qual foi o primeiro mangá que surgiu na história? A palavra mangá, ela é derivada de dois vocábulos. Man, que significa involuntário, e o ga, desenho, ou seja, desenho involuntário. A ideia de desenhos sequenciais mostrando ações do dia a dia e do cotidiano já podiam ser vistas desde o período Edo lá no Japão. Foi justamente nesse período em que a primeira ilustração, que seria a precursora do nosso conhecido mangá, surgiu. Ela era chamada de Toba-e-on. Toba-e-on, na verdade, é inspirado em um estilo de pintura japonesa datada do século XII, chamado Toba-e. Esse estilo de pintura misturava atividades do dia a dia sendo executadas por animais, por isso na época assumiu um tom satírico. Durante o século XVIII, durante o período Edo no Japão, essas imagens tornaram-se muito populares e por isso mais artistas surgiram, utilizando como inspiração essa arte ancestral. A primeira vez que esse termo mangá foi usado foi no ano de 1814, onde o artista Katsushika Hokusai lançou o primeiro encadernado de desenhos sequenciais, chamado Hokusai Mangá. Foi só no ano de 1950 que o termo mangá começou realmente a ganhar uma força incrível no mercado. Logo após a Segunda Guerra Mundial, a cultura ocidental começou a adentrar o Oriente e dessa forma muitas histórias começaram a ser criadas. Foi nesse período que surgiu um dos grandes nomes para a história do mangá, considerado até hoje como o pai do mangá moderno, Osamu Tezuka. Ele é criador de obras como Astro Boy, Dororo e Fênix. Para ajudar a população a se recuperar no pós-guerra, os mangás acabaram sendo um meio de fuga da realidade, e isso acabou fazendo com que eles ganhassem grande espaço no mercado no Oriente. Agora que a gente já entendeu um pouquinho sobre a origem e sobre a história dos mangás, vamos partir para o próximo ponto. Vamos falar um pouquinho agora sobre os manhwas. Manhwas são de origem chinesa, e eles se assemelham muito aos mangás. O diferencial principal entre os mangás e os manhwas são justamente o traçado. Enquanto o traçado do mangá acaba sendo um pouco mais caricato e um pouco mais definido como um desenho, os manhwas tentam se aproximar um pouco mais da realidade, trazendo os personagens mais para o lado humano do que para o lado caricato de um personagem de desenho. Assim como os mangás, os manhwas também tiveram o seu auge no começo dos anos 80. Eles traziam muitas mensagens de cunho político, sempre aparecendo em jornais e revistas. Foi um período muito importante para a China, afinal de contas, era um período em que os revolucionários estavam tentando mudar a política do país. Nesse período, os artistas que publicavam suas obras precisavam ficar muito atentos ao que eles publicavam para que eles não fossem censurados pelo governo imperial. E foi aí que surgiu o Li Hua, que eram edições de bolso com histórias mais curtas e muitas vezes traziam críticas justamente ao governo imperial. Os Li Hua, eles eram consideradas como histórias infantis, traziam muitas imagens voltadas para crianças, porém, para quem lia, sabia que na verdade ele trazia muito dos ideais revolucionários. Eram histórias curtas com uma única edição, por isso eram considerados livros de bolso.
foi só depois da abertura cultural de Hong Kong que os escritores acabaram tendo mais acesso à cultura ocidental e acabaram trazendo mais ideias para escrever mais e mais manhwa. Mas esses escritores, até nos dias de hoje, ainda sofrem muito com a censura do governo chinês. Então, eles têm que ficar muito atentos ao que eles escrevem para que não sofram com essa censura. Bom, para quem lê muito mangá, sabe que a leitura ela começa da direita para a esquerda. Já os manhwas, eles são divididos. Alguns são lidos da direita para a esquerda e outros são lidos da esquerda para a direita, da forma ocidental. Isso depende muito de onde ele é produzido. Se ele for derivado de Hong Kong e Taiwan, normalmente a leitura ela se dá de forma ocidental, da esquerda para a direita. Agora, se ela vem da China mesmo, aí a leitura obrigatoriamente é da direita para a esquerda. Bom, gente, agora que a gente já entendeu um pouquinho mais da origem e da definição dos mangás, dos manhwas e do manhwa, no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre os animes. E aí a gente vai entender um pouco mais sobre quais são os tipos, quais são as categorias e vamos dar alguns exemplos deles. Beleza? Tchau, tchau, pessoal. Até o próximo vídeo.